Meus irmãos, eu os convido ao texto de Mateus capítulo 26. E vamos ler a partir do verso 26. Olha que beleza, Mateus 26, 26. Então, por favor. Mateus capítulo 26, verso 26. Amém, irmãos? O texto diz o seguinte, presta bastante atenção nesse texto, por favor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. E outra versão, escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Obrigado, irmão. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Jesus avisa com antecedência aos discípulos a respeito da sua morte. Ele já tinha tentado fazer isso alguns capítulos antes, não deu certo. Lucas capítulo 18, versículo 31 em diante, por exemplo, ele fala exatamente o que ia acontecer, e a Bíblia diz que os discípulos não entenderam o que ele queria dizer, aquelas palavras ficaram encobertas. Parece que os discípulos não acreditavam que seria possível que Jesus fosse assassinado. E aqui, depois do jantar, depois da última ceia, então você tem primeiro o momento da ceia, onde Jesus institui a ceia para nós. Ele vai tomar o pão, o cálice, a sequência que vocês conhecem, que a gente realiza todos os meses e tal. E depois da ceia, a Bíblia diz que Jesus segue para o horto do Getsemane, um lugar onde tem várias árvores de azeitona. E lá dentro desse lugar das azeitonas, das oliveiras, tem um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Parece que é um lugar onde o pessoal fazia azeitona mesmo. Tinha colheita e tal. E Jesus está caminhando para aquele lugar. E no caminho, ele diz para os discípulos: vai ser hoje, essa noite. A gente está na noite da quinta para sexta-feira. E aí ele diz: essa noite vocês vão se escandalizar em mim. Porque ele cita um texto de Zacarias 13, salvo engano, está escrito que ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, eu vou morrer e ressuscitar, e depois disso, a gente tem um encontro na Galileia. E Jesus faz uma coisa extraordinária, né, que é marcar um encontro para depois da morte. Eu vou morrer, vou ressuscitar, e depois eu quero encontrar vocês na Galileia.
É interessante que Jesus encontra os discípulos na Judéia, mas é na Galiléia que acontece a restauração petrina, né? Lá no Mar da Galiléia. Então ele tem os discípulos de volta. Mas o que eu quero, que Deus colocou no meu coração para trabalhar com vocês, está nos versículos 34 e 35 desse texto. Coloca aí na sua Bíblia. Não fecha a Bíblia não, fica com a Bíblia aberta aí. Mateus 26, 32, quando Jesus marca esse encontro, ele fala assim: olha, depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vocês para Galiléia. E aí o Pedro, ele fala o seguinte, ele fala uma frase que é muito bonita, né? Ele fala assim: olha, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, menos para mim. Todos podem se escandalizar no Senhor, menos eu me comprometo a estar com o Senhor até o fim. E Jesus aproveitou essa deixa, essa fala de fé, essa fala bonita de Pedro, e Jesus traz uma revelação. Jesus traz uma revelação. Uma palavra sobre o que vai acontecer e que ninguém sabe. Isso é uma revelação. E Jesus faz uma revelação, e a revelação de Jesus no versículo 24, ele diz assim para Pedro: então, você está dizendo que se todo mundo se escandalizar, você não se escandalizaria, né? Ele diz: confirmo. E aí Jesus diz assim: então, ainda essa noite, antes de amanhecer o dia, já estava de noite, antes do sol chegar, antes do galo cantar, porque o galo canta na manhã, quando está nascendo o sol, ainda nessa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Todo mundo conhece essa fala de Jesus. E o que me tirou do centro essa semana lendo esse texto é o versículo 35. Que Pedro diz assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. O que está acontecendo aqui? Jesus está falando uma coisa e Pedro está discordando de Jesus. Está claro isso para vocês? Jesus está dizendo assim, ó: isso aqui vai acontecer. E o Pedro fala assim: não vai acontecer. O Senhor está errado. Isso não acontecerá. O Senhor está errado sobre mim. Eu estou certo. O Senhor está errado. Existem 2 possibilidades aqui. Porque uma é o Pedro estar certo. A outra é Jesus estar certo. Porque um está dizendo uma coisa e outro está dizendo outra coisa. E essa manhã eu quero falar sobre como vencer uma espiritualidade em crise, com base nesse texto. O primeiro ponto é que a crise começa quando a voz de Deus deixa de ser nossa referência. A crise espiritual começa quando o que Deus fala é diferente do que eu falo. Deus está falando A e eu digo não. A não, B. Jesus está falando uma coisa e Pedro está dizendo não. O Senhor é muito bom, tudo mais, mas nessa o Senhor está errado. Não é isso que vai acontecer. O Senhor errou. O Senhor errou sobre mim. O versículo 33 começa mostrando, aqui no 26, 33, Pedro discorda de Jesus. Pedro discorda de Jesus. Em outras palavras, veja que a revelação da identidade de Jesus vem a nós a partir de Pedro. Embora aquela não seja uma fala exatamente de Pedro, porque Jesus disse: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai. Isso também é uma revelação. Mas o que é que Pedro responde lá em Mateus 16? Não precisa voltar, vocês conhecem o texto, né? Pelo amor de Deus. Jesus diz: e vocês, o que é que vocês dizem sobre mim? E Pedro, num lampejo da revelação de Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro está dizendo: eu não sei explicar o que aconteceu,
mas Deus desceu aqui na terra, e encarnou, e está entre nós em carne como um homem para nos libertar. E aí Jesus fala, isso não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Esse mesmo Pedro, que reconhece Jesus divino, que reconhece Jesus como Deus, tem aquele filme, Jesus de Nazaré, quem é o diretor daquele filme? Da década de 70, eu acho. Isso, o Pirelli lá, é isso aí mesmo. Como é o nome? Frank Sefirelli, é isso aí. E quando chega nesse ponto do filme, esse filme ele não é tão assim, ele é mais baseado em Lucas. Mas quando chega nesse ponto do filme, há uma tomada genial do diretor. Porque o Pedro fala essa frase, e quando ele fala, ele é tomado pelo Espírito. E ele cai de joelhos. Ele se ajoelha diante de Jesus. Lá no texto não diz isso. Mas o filme ficou muito... Aí o Pedro se ajoelha e ninguém fala nada. E cada discípulo vai se ajoelhando. E a câmera afasta e fica todo mundo ajoelhado diante de Jesus. Que é isso mesmo, que o texto, embora não fala da posição deles, mas é isso mesmo que eles reconhecem. Tu és o Cristo de Deus. Deus desceu aqui até nós. A gente não sabia, Deus tem um filho. Deus tem alguém igual a Ele. E esse alguém como Ele está entre nós e veio em carne para nos libertar. Então esse mesmo Pedro, que tem essa revelação, aqui ele discorda de Deus. E veja bem, Pedro já viu Jesus dizendo coisas no seu ministério, porque Pedro andou com Jesus 3 anos e meio ininterruptamente. E nesse tempo ele viu Jesus dizendo coisas que são obviamente contra a lógica, contra qualquer lógica humana. Ele viu, por exemplo, quando Jesus mandou encher 6 troços, 6 talhas, na Bíblia diz, de água, prometendo que seria vinho. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Qual é a possibilidade de transformar as moléculas de água em vinho? Qual é a lógica? E Pedro viu Jesus falando, pode encher. Eu não lembro quantas talhas eram. Quantas eram? Acho que 6. 6, não é? Pode encher, enche com vontade. Pode colocar, enche a caixa d'água aí. Vai virar vinho. O Pedro viu aquilo acontecendo. O Pedro viu quando Jesus mandou. Deve ser muito louco você ser discípulo de Jesus naquele período, né? Porque Jesus para na frente do cemitério. Fala, qual que é a cova do Lázaro? Aí, essa. Aí ele fala assim, então beleza, tira a pedra. E o Pedro lá do lado, fala, essa ideia é ruim. Que nós vamos enfiar a cara aqui agora. Não é? Pensa você como copiloto. Pensa você do lado de Jesus. E Pedro é um dos principais discípulos de Jesus. Então Pedro viu Jesus falando coisas que desafiavam a lógica, desafiavam o sentido, desafiavam tudo que a gente sabe de física, de química, de biologia, de vida, de espiritualidade, de verdade. Pedro viu Jesus dizendo coisas como tirar a pedra. Pedro viu Jesus com uma sacolinha com 5 pães, falando para 5.000 pessoas, chamando de si, e falou assim, senta 50 e 50 que eu vou distribuir. Aí ele vai distribuir o quê? E ele com a sacolinha do menino, foi isso aqui, vai dar para todo mundo. E vai sobrar. E aí é o Pedro que tem que ir lá, junto com os outros, fala, fica 50 aqui, mas aquilo ele está falando mais para ele do que para eles. Porque ele falou, tá, beleza. Vou separar 50 aqui, sentou, todo mundo sentado. Eu falei, e agora? E agora? E ele viu Jesus erguendo os olhos, dando graças com a sacolinha do garoto. E ele viu quando Jesus enfiou a mão dentro
do alforje do menino e tirou de lá de dentro o 6º pão. Ele falou, bom, só tinha 5. E aí ele enfiou a mão de novo e tinha mais um. E depois tinha mais um, e depois tinha mais um, e depois tinha mais um. E ele viu isso. E ele acompanhou isso. Pedro, eu estou tentando mostrar que Pedro viu Jesus falando coisas que desafiavam a lógica da matemática, de qualquer ciência aristotélica que nós conhecemos. Ele viu, por exemplo, Jesus dando ordem. Tudo bem, aqui ele está falando para as pessoas, ali ele está falando tira a pedra, aqui ele está falando tragam as talhas. Tudo bem, mas chega um momento que o assunto não é sobre talhas, ou sobre pessoas, ou sobre tirar a pedra. O assunto é com o vento, com o tempo e com o mar. E ele viu Jesus franzindo a testa e levantando os olhos para o tempo e repreendendo o vento. E repreendendo o mar. E no próximo take, no próximo momento, no próximo segundo, o mar, a onda que estava vindo parou. E aí a Bíblia diz que seguiu-se grande bonança. O Pedro viu Jesus dando, tanto que quando ele faz isso, ele dá ordem sobre o vento, o tempo e o mar. Os discípulos perguntam, quem é esse? Que até o vento... Pensa alguém que fala com o vento e o vento para. Que até o vento e o mar obedecem. Mas eu acho que de todas essas falas contraculturais de Jesus, acho que a que mais mexeu com Pedro é quando Jesus falou a frase de uma única palavra. Jesus disse para Pedro, vem. Lembra? Quando Pedro, nesse momento que Jesus andando sobre as águas e tal, e aí Pedro fala, se és tu mesmo, então manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E Jesus falou uma palavra que mudou toda a lógica de Pedro. Porque Jesus disse, vem. E se Pedro obedecesse aquela palavra, ele tinha de decidir o que é verdade. Se verdade é o que ele sabia, que um homem de pé em cima da água afunda. Ou se verdade é o que Jesus estava dizendo, que ele podia vir e ele ia andar sobre as águas. E aí Pedro anda sobre as águas. Então o Pedro... Ele já viu Jesus falando coisas que quebravam toda a lógica moderna, toda a lógica técnica, toda a lógica escolástica, toda a lógica teológica, toda a lógica teleológica, toda a lógica não sei o que lá lógica. Porque é isso. Mas aqui, nesse versículo, Mateus 23, 23, temos um ponto. Porque Jesus está falando uma coisa... E pela primeira vez, Pedro está duvidando daquela coisa. Jesus está falando, vai acontecer X, e Pedro está dizendo, não, não vai. Não, isso aí não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, nós temos um ponto aqui de um cisma. Porque Jesus está falando uma coisa e Pedro está duvidando. Jesus está dizendo o que vai acontecer naquela noite, e Pedro está dizendo, não vai acontecer. Jesus está dizendo, vai ser assim, e Pedro está dizendo, não, o senhor está errado, não vai ser assim. Jesus está dizendo uma coisa, e Pedro está indo contra o que Jesus está dizendo. E a pergunta que eu faço é, isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Quando foi na Bíblia a primeira vez em que Deus disse uma coisa e alguém disse, não, isso é mentira, não vai acontecer? Quando isso acontece? Em Gênesis. Isso acontece naquilo que os teólogos chamam de queda moral da humanidade. Quando é que o homem cai diante de Deus? Quando é que o homem de perfeito torna-se pecador? Em Gênesis 3. Essa é a essência da queda. E a essência da queda é a separação. É quando Deus fala uma coisa e o homem não concorda com Deus e prefere ouvir
Satanás. Aquele caso, a serpente, a Bíblia diz que Satanás é a antiga serpente. Deus diz: se você comer, certamente morrerá. E o homem, ouvindo Satanás diz assim: não morrerá. Mentira. O que Deus está falando está errado. Agora você tem duas vozes. Qual você escolhe? A minha ou a de Deus? E qual voz o homem escolheu? O homem escolheu a voz de Satanás. O homem escolheu romper com Deus. E essa é a essência da separação. Quando Deus fala um A e o homem não concorda, não acolhe, não acredita e prefere o contrário. E escolhe o contrário. Teria o homem feito isso porque se acostumou a ouvir Deus? Pastor, como assim se acostumou? Eu não sei, eu tenho uma tese sobre isso, que é o seguinte: quando a gente se habitua, a uma coisa, aquela coisa passa a ser, como é que eu digo? Quando uma coisa fica repetitiva, quando uma coisa fica rotina, aquilo passa a ser rotina. Aquilo passa a ser rotina. E quando passa a ser rotina, a gente não tem mais, a gente perde aquele uau, aquele será que vai ser? Será? Porque quando vira rotina, você já sabe tudo o que vai acontecer. Então você sai de sua casa, você vem para o culto, meio que já sabendo o que vai acontecer, que hora vai terminar, o que o pastor vai falar mais ou menos, o que o hino vai falar, o que você vai fazer, quanto você vai ofertar, o quanto não vai, porque não vai, se você vai se envolver, se você não vai se envolver, aí termina um ano, vai o outro, a gente se acostuma. E a gente se habitua. E a gente vai se habituando, amansando, acostumando. E daqui a pouco é uma coisa que é familiar. E de familiar é uma coisa corriqueira, e de corriqueira é uma coisa repetitivo, e de repetitivo vira enjoativo. E aí você fala, mais um culto, mais uma palavra, mais um pastor, mais uma igreja, mais uma leitura, mais uma oração, mais um. Eu sei, a Bíblia diz que Deus passava na viração do dia e chamava o casal. Adão, vinha o casal. E aí Deus falava, tratava, e mais um. E aí quando entra uma voz, quando é contrabandeada, paraíso adentro, uma voz diferente, eles param e falam assim: eu acho que eu vou deixar de ouvir Deus, eu acho que essa segunda voz é que tem razão. Teria o homem se acostumado a ouvir? Teria Pedro, em 3 anos e meio, porque esse é o fim do ministério de Jesus, é a última semana, é a última quinta-feira de Jesus com vida. Teria Pedro se habituado, se acostumado a ouvir? E aí chega uma hora que ele fala: nem é tudo isso. Estou tão acostumado que, Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes. Não vou. Não, eu não. O Senhor está errado. Então, quando a gente se habitua, quando a gente se acostuma, quando a gente passa a seguir Jesus, e um dia vira uma semana, um mês, e se tornam anos, talvez décadas, aí você acha que você sabe tudo, e aí você acha que você prevê tudo, e aí quando vem uma palavra de Deus que te desafia, você para e fala: eu não. Deus, essa não foi para mim. Não, mas Deus está falando que é para você. Não, mas não é não. Eu sei mais. Eu me conheço. Então o primeiro ponto é que a crise começa quando a voz de Deus deixa de ser nossa referência. Quando o que Deus fala, você não concorda,
Quando o que Deus diz sobre você, é sobre você. Não é sobre seu marido, sua mulher. É sobre você. Quando o que Deus fala sobre você, você para e fala assim: não, eu entendi, mas não, comigo não. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu estou andando com Jesus já faz tempo. E isso aí é para pessoas que estão começando agora. Isso não é para mim. Eu sou o Pedro, né? Eu caminhei com Jesus faz tempo. Eu entendo, pastor, seu cuidado em pregar essa mensagem. Mas essa não é para mim. Jesus está falando assim, então, Pedro, para você, essa noite, vai acontecer assim, assim, assado. Aí o Pedro fala assim: não vai. O Senhor está falando que vai acontecer isso, mas eu estou dizendo que não vai. Você tem noção do peso desse fato? E aí eu perguntei: quando é que isso aconteceu antes? Aí você lembrou: no Gênesis. No Gênesis. Quando o Senhor diz: certamente morrerás. Chega Satanás e fala: não morrerá. É mentira de Deus. Deus falou uma coisa, mas é outra. E aí chega o homem e fala: eu concordo com Satanás. Deus está em erro. Deus errou sobre mim. Deus está errado a meu respeito. E aí veja que a fala de Pedro, ela começa cheia de ternura. Porque lá no versículo 33, Pedro diz assim: ainda que sejas um tropeço para todos, menos para mim. Jesus tinha dito assim: essa noite todos vocês, está ali todo mundo, os discípulos, vão se escandalizar. E Pedro falou assim: não. Eles podem se escandalizar, eu não. Coloca um adendo aí. Todos, vírgula, não é assim. Todos menos eu. Aí Jesus falou assim para Pedro: então você quer falar só sobre você? Tá, então só sobre você é o seguinte: essa noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro diz assim: o Senhor está errado sobre mim. Eu não concordo com essa palavra. Isso que o Senhor diz a meu respeito está errado. Aí eu perguntei: quando isso aconteceu de novo? Você falou lá em Gênesis. E é isso mesmo. Isso nos leva ao segundo ponto desse texto, desse sermão. Justo e justificado são coisas diferentes. Ser justo e ser justificado são coisas diferentes. O justo e o justificado na sociedade andam de cabeça erguida. Ambos têm os mesmos direitos: o direito de votar, o direito de ir e vir, o direito de viajar e tal. Mas a natureza dessa liberdade é diferente. A causa primária dessa liberdade é diferente. O justo, é inocente. O justificado, ele é culpado, porém redimido. Ele pagou a dívida com a sociedade. Então, os dois têm os mesmos direitos. Mas a natureza da fundação desse direito, o fundamento desse direito é completamente diferente. É completamente diferente. Então, por exemplo, o preso, ele não vota. Não tem urna lá no presídio. E aí, ou a pessoa que está em liberdade vota. O preso não tem direito de ir e vir. Ou a pessoa que está em liberdade tem direito de ir e vir. Quando esse preso paga a dívida com a sociedade, ele vota. Ele pode ir e vir. Ele pode viajar. Aí eles passam a ter os mesmos direitos. Mas a natureza desse direito é diferente. Não sei se eu me faço entender. Então veja bem. A mesma Bíblia, coloca na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, por favor. 1 Coríntios 6, 9. E depois já deixa no gatilho Romanos 3. Vamos lá. A mesma Bíblia que diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Vamos lá. Ou não sabeis vós
que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Aí quem são os injustos? Os impuros, idólatras, adultos, efeminados, sodomitas, não sei o que lá, trapaceiro, está tudo aí. Ninguém dessa turma herda o reino de Deus. Então coloca no 9. Não sabeis que os injustos não herdam o reino de Deus? Pergunta, a partir à luz da compreensão dessa revelação da Bíblia. Um injusto entra no céu, sim ou não? Não. Então esse texto está dizendo, injusto não entra no céu. Ok? Beleza. Só que a mesma Bíblia que diz que o injusto não herda o reino de Deus, também diz em Romanos 3,10 que não há um justo sequer. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há justo nenhum sequer. Quer dizer, aí lascou, né? Quebrou na junta. Porque um texto está dizendo o seguinte, injustos não entram no céu. O outro diz, ninguém é justo. Aí você coça a cabeça e fala assim, tá, vamos lá, vamos entender. A Bíblia diz que o injusto não herda o reino de Deus. E no próximo livro, diz que não há um justo sequer. Então ninguém herda o reino de Deus. E aí entra a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo não diz que você é justo. Mas a obra de Cristo diz que você é justificado. Ou seja, a pena foi paga, inclusive por outra pessoa, por isso ele é o justificador. Então a sua pena foi paga, o seu crime foi redimido, e você está em estado de redenção. Você tem os mesmos direitos que o justo, sem ser justo. Você tem os mesmos acessos de um justo, sem contudo ser justo em si. Então por que eu tenho os mesmos direitos e a mesma liberdade? Porque mesmo não sendo justo, você foi justificado. Ou seja, você foi justificado pela justiça do verdadeiro justo. Ou seja, você não é justo, eu não sou justo, mas todos nós somos justificados. É mais ou menos como a lógica da lua. A lua ilumina. Pensa numa lua cheia, boa. O que essa lua faz? Ela ilumina a noite. É ou não? A Bíblia ilumina a noite. A Bíblia chama a lua de um astro luminoso, que ilumina a noite, por exemplo. Aí você fala assim, pastor, mas a gente estudando, a gente descobriu que a lua é um satélite, não uma estrela. O sol é uma estrela, então ele tem luz própria. A lua não é uma estrela, ela não tem luz própria. E o que isso significa? Bom, em tese, significa que se a lua não tem luz própria, como é que ela consegue iluminar a nossa noite? Se a lua não tem luz própria, como é que ela consegue iluminar a nossa noite? É que a luz que a lua usa para iluminar a nossa noite, não vem dela. Ela apenas a reflete. Essa luz vem do sol, que aí bate na lua e reflete sobre a terra. Ok? É basicamente isso que é a nossa redenção. A nossa justiça não vem de nós. Nós apenas a refletimos. Nós refletimos a justiça do verdadeiro justo. Essa luz não é nossa. Nós apenas refletimos. Essa luz não vem de nós apenas transmitimos. Sabe quando você age com graça, com bondade, com amor, quando você ajuda o próximo, quando você perdoa, quando você estende a mão, quando você age com compreensão, quando você fala, vamos dar mais uma chance, quando você perdoa, quando você age com graça, essa graça não é tua. Essa graça não vem de dentro de você. Sabe o que tem dentro do teu coração, segundo Jesus? Leia lá o que diz Mateus.
Então nós reverberamos a luz que brilhou sobre nós. Nós entregamos a graça que bateu em nós. Nós reverberamos, respondemos conforme a graça que nos alcança. Então a graça me alcançou e me perdoou. E as chances são, quando eu encontro um pecador que fez o que eu fiz, eu falo, não, eu encontrei perdão em Cristo, então vamos oferecer perdão para esse irmão, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Mas isso não vem de mim. Isso vem da luz maior que me alcançou, e que porque me alcançou, me fez agir ou reagir como Cristo. Ou seja, tudo que tem em nós, que reflete o comportamento de Deus, não vem porque nós nos tornamos bons, mas porque a luz de Deus nos alcançando, reflete nas pessoas que estão próximas de nós. É tipo a lua. Agora pensa que, você sabe que a lua gravita em torno da Terra, tem a questão da gravidade, não sei o que lá e tal. Aí tem a teoria do Einstein, que desconstrói um pouco a do Isaac Newton, que não vem ao caso aqui, mas imagina que, por alguma razão, a lua comece a se afastar do sol. A lua começa a se afastar do sol. Afasta. Chega uma hora, o que vai acontecer? Que a luz do sol já não atinge mais a lua. E se não atinge mais, então ela não consegue mais iluminar ninguém. E ela vai ser o que ela é na natureza dela. E qual é a natureza dela? É ser apagada. A natureza dela é ser um satélite. A natureza dela é gravitar em cima da força maior que a puxa. Que basicamente esse sou eu. Essa é você, esse é você. Esse é o exemplo para nós. Se a luz do Evangelho não está batendo, refletindo sobre nós, basicamente, nós voltamos a ser puxados pela gravidade original, que é a força do pecado. E aí você vai ser o que você é na essência. Então você vai ser mesquinho, você vai ser falso, você vai ser mentiroso, você vai negar a voz de Deus, você vai ser, sei lá, em todas as áreas caído, porque a nossa natureza caiu no Éden, e a nossa natureza é de puxar o tapete do outro, a nossa natureza é de esconder a nossa verdadeira essência. Essa é a nossa, esse sou eu, esse e essa é você, esse somos nós, essa é a nossa natureza. Pastor, por que a gente não vive assim o tempo todo? Por que a gente tem uma vontade de louvar a Deus? Não é porque a gente é bom, é porque a luz refletiu sobre nós. E quando a luz do Evangelho nos alcança, essa luz do Evangelho nos transforma. Mas isso também depende da distância que nós estamos dessa luz. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Porque se faz sentido, então vocês estão prontos para o próximo passo. E qual é o próximo passo? É uma compreensão dolorosa. E qual é essa compreensão dolorosa? A compreensão dolorosa é que você não é fiel. Você está fiel. Porque a sua fidelidade não é porque você é bom. A tua fidelidade é porque a luz do Evangelho está sobre o irmão. A luz do Evangelho está sobre a irmã. E como a luz do Evangelho está sobre você, você se comporta e anda em fidelidade. Mas essa não é a tua natureza. A tua natureza é caída. A tua natureza profunda, você é um crápula. Eu sou um crápula na minha natureza. Mas por que eu não me comporto assim? Por causa da luz do Evangelho que me alcançou. Por causa da luz do Evangelho que me transformou. E eu disse, se você compreendeu isso, estamos prontos para o próximo passo. E qual é o próximo passo? Uma compreensão amarga.
E qual é a compreensão amarga? Que eu não sou íntegro. Eu estou andando e vivendo em integridade. Que você não é íntegro. Você está andando em integridade. Que você não é sincero. Você está andando em sinceridade. Você não é sincera. Não, porque eu sou assim. Não é não. Não é não. Você está assim por causa da luz do Evangelho. Mas na vida real, sem a luz do Evangelho te alcançar, você não vale nada. Eu não valho nada. Essa é a essência. Eu não sou santo. Você não é santa. Você não é digno. Você não é honesta. Então, nossa, pastor, que pregação dura. O senhor está dizendo que eu não sou honesto? Tô. É duro dizer isso, não é? Ah, mas eu tenho agido com integridade diante de Deus. Confirma, concordo. E louve a Deus por isso. Porque você anda agindo em honestidade graças à luz do Evangelho sobre a sua vida. Não porque você é bom, mas porque você anda com Jesus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o Pedro fala para Jesus: não, eu sou bom. Eles podem não ser, mas eu sou bom já. Eu peguei a manha. 3 anos e pouco, eu já, deixa comigo. Se todos eles caírem, Jesus está dizendo: essa noite todo mundo vai errar. E aí Pedro está dizendo: o senhor está errado, eu estou certo. Ninguém vai, eu não vou. Eles podem errar, mas eu não vou errar. E aí eu usei a lógica da lua e do sol, que obviamente a lua tem luz, mas a luz não vem dela. A luz ilumina, a lua ilumina, mas essa iluminação não vem dela, mas vem do outro astro maior. Para a gente entender, para eu entender, César, você não é fiel, você anda em fidelidade, por causa de mim. Fulana, você não é íntegra nada, você está andando em integridade, por causa de mim. Por causa de mim, não é por causa de você. Você não é sincero, não. Você está andando em sinceridade porque eu estou perto de você. Você não é honesto coisa nenhuma. Você não é honesto coisa nenhuma. Você é ladrão. Tendo oportunidade, você vai passar a perna no outro. Você vai esconder os dados. Ah, mas eu não faço isso. Você não faz isso, não é por causa de você, é por causa de mim. É a proximidade de Jesus. Você não é digno, Ele é digno. E o que acontece é que nós refletimos a dignidade do verdadeiro digno, a moralidade do verdadeiro moral, a honestidade do verdadeiro honesto e a justiça do verdadeiro justo. É por isso que a Bíblia diz que não há um justo. Mas a Bíblia também diz que nós fomos justificados no sacrifício do verdadeiro justo. E a compreensão dolorosa é que eu não tenho moral pronta. Não, eu não sou exemplo. Você não é exemplo. Veja bem, você pode ser considerado tudo isso que eu falei: justo, honesto, íntegro, sincero, santa e tal. Você pode ser considerado tudo isso, e é verdade, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas a natureza profunda que te faz agir em honestidade, integridade, fidelidade, santidade e tudo isso, e justiça, não vem de você. Essa luz não é tua. Você reflete essa luz. Ela depende, essa luz depende. Essa luz depende de uma pessoa. Você está em estado de redenção. E sabe o que é estado de redenção? Estado de redenção é o seguinte: você não presta. Você é bandido. A sua natureza é pecaminosa. Mas Jesus pagou a fatura. Jesus pagou a conta. Jesus cumpriu a sentença. Ele pagou o boleto. E agora você anda em estado de redenção.
em estado de redenção. Por isso que Jesus Cristo é o Redentor. Então, eu estou no segundo ponto? Justo e justificado são coisas diferentes. É por isso que a distância que nós estamos de Jesus define a nossa condição espiritual. Veja bem, não é a distância que você está do serviço de Jesus, ou do serviço feito à igreja de Jesus. Não. Porque o serviço da igreja de Jesus não ilumina. O que ilumina é Jesus. Ele é a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas. Então, a distância que eu e você estamos de Jesus sempre definirá a nossa condição espiritual. Se a sua vida espiritual está uma bênção ou uma droga, o que define isso? Qual a natureza disso? A distância que você está de Jesus. Se você está perto de Jesus, essa luz vai iluminar você num nível que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: glória a Deus pela sua vida, você é a pessoa muito parecida com Jesus. Se você está próximo de Jesus, essa luz vai bater em você com tanta força, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você é um ser iluminado. E veja, não é mentira. Não é mentira. A luz é iluminada, ela está iluminada. Você olha lá, está acesa. Não é mentira. Só que a natureza profunda dessa iluminação é essa: a luz não é dela. A natureza profunda das pessoas olharem para você e dizendo para você: nossa, como você é abençoado, é que essa luz não é tua. Porque ao natural, a nossa natureza é caída. Eu acho que eu já estou sendo repetitivo aqui. Então a distância que nós estamos de Jesus define a nossa condição espiritual. Por exemplo, na Bíblia, João é o discípulo do amor. Lembra? Filhinhos, não amemos de palavras. Filhinhos, se alguém pecar, não sei o que, temos um advogado. O João na Bíblia é o discípulo do amor, mas ele nem sempre foi assim. Como que o João começa? Começa em Lucas 9,54. Lucas 9,54, não lembro qual é o contexto, lá no Jesus andando, alguém bate de frente, e aí chega o João e fala assim: Senhor, e aí, quer que a gente ore para descer fogo do céu e matar todas essas pessoas? Esse é o João. Esse é o discípulo amado, era chamado de filho da destruição, filho do trovão. Esse é o João, em natura. Quando ele começa a seguir Jesus. E aí a luz do Evangelho vai batendo, vai refletindo, vai aprofundando, até que esse cara é chamado de discípulo do amor. E é assim com todos nós. É assim com todos nós. Você chega diante de Jesus, você é um vagabundo, você é um imoral. Aí você vai andando com Jesus, daqui a pouco vai ter gente que vai dizer assim: irmão, louvado seja Deus pelo jeito que você tratou essa situação. Eu vi Jesus na sua vida. Agora, isso não é porque você é bom. Isso não é porque você é bom. Assim como o adicto, eu estou tentando sair do segundo ponto, não está dando certo. Assim como o adicto, que é o cara que é viciado em crack, cocaína, sei lá o que, e pinga, e sei lá o que, ele vai passar pelos 12 passos. Qualquer esquema que busque a sobriedade, lá baseado nos 12 passos, ou coisa parecida, a primeira regra ele fala o seguinte: não existe ex. Você nunca vai ser um ex adicto, você é um adicto em sobriedade. Isso funciona para viciados em sexo, que é a partir dos 12 passos. Isso funciona para os viciados em química, a partir dos 12 passos. Os viciados em bebida, a partir dos 12 passos. Ele vai dizer o seguinte: você nunca está 100%. Eu entrevistei uma vez um rapaz, ele era viciado em jogo. Ele falou assim: eu estou em sobriedade. Eu falei: há quantos anos? Ele falou: 35 anos. Eu falei: então, 35 anos? O que significa? Significa que vai 35 anos que eu não jogo um jogo. Eu falei: então para você está resolvido. Ele falou: não está resolvido. É uma luta todos os dias. É uma luta diária. Assim como o adicto
em sobriedade, continua viciado, mas ele está em sobriedade, nós, eu e você, mesmo justificados, ou seja, estamos justificados, estamos em sobriedade. Estamos em sobriedade. Mas nós continuamos sendo pecadores em essência. Porque o pecado alterou o nosso jeito de ser gente. Que significa que se eu me afastar de Jesus, o que eu vou voltar a ser? Exatamente quem eu era. É por isso que o desviado volta para o mesmo lixo. É por isso que a pessoa que vai se afastando, vai se desconectando, volta para o mesmo estágio. Ou seja, podemos ser usados para iluminar pessoas, sabendo que a luz não vem de nós. E quanto mais próximos estamos dessa luz, mais refletimos o caráter de Deus nas nossas atitudes. Só que quanto mais longe estamos dessa luz, quanto mais distantes estamos de Cristo, mais nós refletiremos o nosso próprio caráter caído. A gente volta a refletir, a reverberar aquilo que nós somos na essência. Torna-se evidente o nosso verdadeiro caráter, a nossa verdade. Somos seres caídos. Pastor, eu entendi esse lance da lua aí, que um reflete, não sei o que, legal. Mas o que isso aí tem a ver com Pedro? Veja Lucas 22, 54 e você vai e tome a sua decisão sobre isso. E veja se isso tem razão ou não. Lucas 22, 54 diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Então, prendendo-o, né? Então, prendendo-o, o levaram, o introduziram na casa do sumo sacerdote. Presta atenção, deixa esse texto aí na tela. Acabou o jantar, Jesus instituiu a ceia, na leitura base desse sermão, Mateus 26, 26. Saindo do jantar, eles foram para o Getsemane, para o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras tem o Getsemane. No caminho, Jesus falou para eles assim, então, essa noite vocês vão... E pensem em Jesus de madrugada andando num caminho lá no meio das árvores, no bosque, e Jesus falando para os discípulos, essa noite, vai ser essa noite, vocês vão se escandalizar em mim, porque está dizendo lá em Zacarias, ferirei o pastor, as ovelhas ficaram dispersas, não sei o que lá, e aí o Pedro não concorda. E aí Jesus fala, tá, você não está concordando com o que eu estou falando, então eu vou te dar uma coisa mais específica, especificidade, Pedro. Essa noite você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Aí o Pedro não concorda de novo. Ele fala, o senhor está errado. O senhor está errado. Isso não acontecerá comigo. Pode acontecer com todos eles, menos comigo. Eles estão indo para o Getsemane. Quando eles estão no Getsemane, Jesus vai orar. E qual é a oração de Jesus? Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, não sei o que lá, lembra? Ok. Quando ele termina essa oração, foi mais de 1 hora de oração, diz o texto. Horas ali de oração, onde Jesus agoniza em oração, mas esse é assunto para outro dia. Chegam os policiais. E prendem Jesus. E o Pedro, que é o cara que falou que não, se todo mundo escandalizar, eu não. No começo ele até reage, ele arranca a orelha do cara, não sei o que, lembram? Que não está nesse evangelho. Mas mais na frente, quando ele vê que já foi, que tá, no fim ele foi preso mesmo, a casa caiu, tal, e aí Pedro passa a seguir Jesus de longe. Lembram que essa luz não é nossa. Quanto mais próximo dessa luz, mais você reflete. Quanto mais longe, menos você reflete. Pedro passa a seguir Jesus de longe, pronto. Aqui a luz começa a ficar fraca. Não por conta da natureza da luz, mas por conta da distância dela. E aí na sequência, e quando acenderam um fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, parece que estava frio, né? Ali era março, mais ou menos, o frio lá de janeiro a março, abril.
acenderam uma fogueira no meio do pátio. Quem acendeu a fogueira? Os soldados, o pessoal que estava ali de serviço. E Pedro senta entre eles. Está ali o Pedro agora se aquecendo na fogueira feita por aqueles que estão matando Jesus. Quando a gente passa a ficar longe de Jesus, a gente passa a frequentar a roda feita por aqueles que odeiam Jesus. E a gente passa a se aquecer com aquilo que aquece eles também. E é o que está acontecendo aqui, no versículo 55. E aí começa, estou dizendo que eu não estava conseguindo sair do 2, acho que vai ficar só no 2. E aí começa a sequência de negações. O próximo verso, uma mulher, uma criada. Uma criada, é como se fosse uma escrava, vai. Não ia ter problema dele falar, e aí mesmo, estava com ele mesmo, e o que você tem com isso? Ele é um homem livre. Uma criada, vendo-o sentado perto do fogo, olhou e falou assim, esse aqui estava com ele. E aí o Pedro nega a primeira vez. Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. Vamos trocar de câmera. Coloca em Mateus 26, versículo 71. Mateus 26, 71. A segunda negação. Saindo para o alpendre, foi visto por outra criada. Então tinha uma, agora tem outra. A qual disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus, o Nazareno. E aí, ela negou agora com juramento. Ele negou agora com juramento. O que torna mais séria essa questão. Ele está dizendo assim, eu juro. Você sabe o peso do juramento. Jesus mesmo diz, não jureis. Não é assim que você, por qualquer coisa, não é assim. E aí Pedro está dizendo o seguinte, ele que ouviu Jesus falando inclusive sobre isso, ele vai dizer, não, eu não conheço esse homem e eu juro, por Deus, que eu não conheço. Eu quero ver minha mãe morta atrás da porta, igual a gente falava quando era moleque. Aqui falava isso. Eu juro que eu não conheço esse homem. Próximo texto. Logo se aproximando dos que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. É interessante que ele está afastado de Jesus agora, mas ele ainda fala igual. Aqui tem um outro ponto para a gente levantar, que não é o evangeliquez, não é o jeito que a gente fala, que denuncia se nós estamos ou não próximos de Jesus. Não é se você saúda os irmãos com a paz de Deus, a paz do Senhor, paz de Cristo, graça e paz, sei lá o que da paz, que define se você está próximo de Jesus ou não. Não é o modo de falar. Porque o evangeliquez, você pega a manha. Não pega a manha? Você começa a ser crente. Você é crente daqui a um ano, você está falando igual os crentes. Você fala igual os crentes. E aí ela diz, ele fala igual eles. Esse aqui fala igual. Ele fala igualzinho o pessoal de Jesus. E aí, o próximo versículo é o pior. E ele começou a espraguejar e a jurar. Sabe quando ele cospe no chão? Ele renega, cuspindo no chão. E esse último momento, né, onde ele pragueja, aqui é o ápice da distância. Aqui é o ápice da distância. Agora vamos voltar para a câmera de Lucas, capítulo 22, versículo 59 em diante. São 3 vezes que ele nega. 22, 59. Um outro afirmava dizendo, esse também verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Essa fala significa, é a mesma da pessoa que fala, o jeito que ele fala denuncia. Ele está dizendo, ele é galileu, fala igual aos galileus, né? Então basicamente é a última vez que ele nega Jesus. Vamos lá. Mas Pedro insistia, homem, eu não compreendo o que dizes.
E logo estando ainda a falar, o galo cantou. Juntando essas duas câmeras, é nesse momento que ele pragueja contra Cristo. Mas veja o próximo versículo, 61. Então, voltando-se o Senhor. Esse é o único dos 4 evangelhos que traz essa informação. Lembra que Pedro sentou numa fogueira em volta da casa do sumo sacerdote, porque lá se reuniu o Sinédrio, e Jesus foi julgado naquela noite pelo Sinédrio, depois por Herodes, depois por Pilatos. Essa é a primeira sessão, esse é o primeiro julgamento. É lá dentro da casa do sumo sacerdote que o sacerdote rasga a roupa e fala: esse homem é culpado. Condenado pelos judeus, ele sobe para o tribunal romano. Condenado pelos romanos, ele vai para a cruz. Então, há uma transição naquela noite. Ele está sendo julgado pelo Sinédrio, que naquela noite extraordinariamente se reúne na casa do sumo sacerdote. Ali os soldados fazem uma fogueira, porque pensaram: isso aqui vai demorar. E quando termina esse julgamento, o sacerdote sai com a roupa rasgada, Jesus sai já machucado e algemado com as mãos para trás. E ele está indo para onde? Ele vai agora para o próximo destino, para Herodes, para ser julgado, naquela madrugada. E parece que no momento em que Pedro espragueja e nega Jesus a última vez, o olhar de Jesus e o de Pedro se cruzam. É um momento onde os policiais estão levando Jesus de um julgamento para o outro, e ele sai e passa perto da fogueira, sendo escoltado pelos policiais. E esse é o texto. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Fazia quanto tempo que Jesus tinha dito aquela palavra, e Pedro falou: não, o senhor está errado. 2 horas? 3 horas? 1h30? Por aí. Então o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de o galo cantar. E aí entra a razão pela qual Pedro, no próximo versículo, saiu e chorou amargamente. Ou seja, Jesus viu tudo. E ele sempre vê, né? Ele sempre vê. Jesus sempre vê. Jesus está sempre vendo tudo. Salmo 139, salvo engano: para onde fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei do teu espírito? Se no inferno eu fizer a minha cama, o Senhor me vê. No ventre da minha mãe o Senhor me viu. Quando eu estou certo, o Senhor me vê. Quando eu estou errado, o Senhor me vê. Aquele que te amou e te chamou e te capacitou, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Significa que Ele enxerga tudo. Ele enxerga tudo. Então você não é bom. Você está bom. Você não é fiel. Eu não sou fiel. Nós estamos. E isso é uma chave para você entender a sua vida espiritual. Se você está pisando na bola, significa que você está longe de Jesus. E estar longe de Jesus não significa estar longe da igreja. Às vezes você está próximo da igreja, você fala como eles. O seu jeito de falar é como o deles. Você também fala como eles. O evangeliquez está ok. Você está na escala, você está trabalhando. Mas você está longe de Jesus. E quando estamos longe de Jesus, é a nossa natureza antiga que opera. Terceiro e último, já passei, só para não ficar sem sentido. A longanimidade de Deus é a base da graça que nos alcançou. A longanimidade de Deus é a base da graça que nos alcançou. Volte ao texto base desse sermão, para quem anota. Nós estamos trabalhando Mateus 26, 26 até o 35. Então, se você voltar lá na base, sai do 35
e vai para o 36 em diante. Mateus 26, 36. Em seguida, Jesus foi, isso antes de Jesus ser negado, né? Vamos voltar lá no 26, 35. Pedro diz, ainda que seja necessário morrer, de nenhum modo te negarei. Todos os discípulos fizeram a mesma coisa. Ok. Pergunta, Jesus sabia o que ia acontecer, sim ou não? Ok. Faltava minutos, horas para acontecer o que Jesus profetizou. Versículo 36. Com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sabia o que Pedro ia fazer, e ele disse para o Pedro, e o Pedro não concorda. Só que o Pedro concordando ou não, aquilo ia acontecer, ok? Mesmo sabendo disso, Jesus vai orar e fala assim para o Pedro, fica perto de mim, vem comigo. Tem 12 discípulos, 9 eles ficam mais afastados, e ele fala assim, Pedro, Tiago, João, eu queria vocês mais perto de mim, porque a minha alma está angustiada, fiquem perto de mim. Fiquem perto de mim, vigiem comigo. Isso é um fato interessante, porque o Pedro vai se afastar de Jesus na sequência, e nesse momento Jesus está dizendo, eu quero você perto de mim. E Pedro vai se afastar de Jesus, e Jesus está dizendo, eu quero você mais perto de mim. E a gente sabe o que vai acontecer na sequência, falamos sobre isso agora há pouco, e Pedro vai negar, e o Pedro vai se afastar. E vai acontecer o que Jesus disse lá no começo da nossa leitura. Quando ele ressuscitar, ele vai adiante deles para Galileia. E lá na Galileia vai acontecer o que Jesus disse, e isso já nos leva ao último evangelho, ao João, capítulo 22, e última referência dessa pregação. Em João, capítulo 22, Jesus está no versículo 15, conversando com Pedro depois de tudo, depois da ressurreição. E Jesus pergunta para Pedro, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama, se ele o amava. E, para não ser repetitivo, esse é um texto muito conhecido, e eu já passei 9 minutos. O que é interessante aqui? 2 coisas. Primeiro, que Pedro nega Jesus 3 vezes, e aqui Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama, se ele o amava. E a segunda, a nossa Bíblia em português não dá conta disso. Do jeito que está na nossa Bíblia, a gente não percebe. Mas no texto grego, Jesus pergunta para Pedro um tipo de amor, e o Pedro responde outro tipo de amor. Me falta tempo aqui. Jesus pergunta para Pedro se ele o ama com amor de Deus, que é a palavra agape, que o pessoal fala ágape. E Pedro responde com outro tipo de amor, que é o amor filéu, que é um amor diferente do amor agape. E isso acontece nas 3 vezes que Pedro responde. Em outras palavras, Jesus está perguntando um tipo de amor, tipo A. E o Pedro está respondendo que tem um tipo de amor tipo B. É basicamente isso, só para a gente pensar. E aí, quando termina as 3 perguntas, Jesus admite Pedro novamente. E admitir Pedro novamente é ir contra a justiça. Porque Jesus havia dito que se alguém o negasse diante dos homens, ele o negaria diante do Pai. E Pedro fez isso 3 vezes. E aí entra o terceiro ponto, que é a longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus é a base da graça. Deus é longânimo. Sabe o que significa? Que você já pisou na bola, né? E já pisou na bola de novo. E já pisou de novo. E já de novo. E 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 enquanto Ele não vier, Ele está de mãos estendidas, dizendo, você pisou na bola, né? Mas você me ama com o amor grande,
Aí você fala assim, eu amo com amor pequeno. E ele fala assim, o amor que você tem não é o amor que eu estou perguntando, né? Aí você diz, não. Porque o amor que o Senhor está perguntando é grande demais para mim. Mas eu te amo com esse amor aqui que eu tenho. E aí Deus vai falar para você assim, já serve. Já serve. Vamos trabalhar junto esse amor que você tem. E eu quero convocar você para apacentar os meus cordeirinhos. Isso é fantástico em Deus. A longanimidade como base da graça que te alcança. Significa que o que você tem para entregar agora não é o que Ele está pedindo. Mas se é sincero, e se é verdade, se é honesto, então Ele recebe isso que você tem para entregar agora. E Ele diz para você, dá para a gente trabalhar a partir desse amor defeituoso que você tem. E se a gente caminhar juntos, nós vamos transformar isso numa história de superação e numa história de restauração. E você está pronto para apacentar os meus rebanhos. A rigor, os rebanhos de Jesus são apacentados não por pessoas perfeitas, mas por pessoas aperfeiçoadas. Porque a luz não vem de nós, mas sempre vem dele. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.